Bem-vindo ao mundo onde a majestade da natureza se revela em sua forma mais impressionante. Convidamos você a se juntar a nós em uma missão crucial. Neste vídeo vamos explorar a vida fascinante dos leões. Vamos começar! Na vastidão implacável da savana africana, um dos dramas mais emblemáticos da natureza se desenrola diariamente: a interação entre leões e hienas. Esses dois predadores carismáticos que protagonizam o cenário do continente africano têm uma relação complexa, que muitas vezes se transforma em uma tragédia de proporções épicas. Neste texto, exploraremos a dinâmica entre leões e hienas, revelando os aspectos trágicos que cercam esse relacionamento e a ecologia fascinante por trás de cada encontro. Como hienas. As hienas são notáveis predadores que pertencem à família Hyaenidae e composta por 4 espécies: a hiena malhada, a hiena castanha, a hiena riscada e a hiena manchada, sendo esta última a mais conhecida. Apesar de seu aspecto um tanto sinistro, as hienas desempenham um papel crucial nos ecossistemas africanos, atuando como limpadoras da savana. Sua mordacidade e sua resistência tornam esses animais formidáveis competidores na busca por alimento. Os leões? Os leões, por outro lado, são os monarcas da savana. Esses majestosos felinos, conhecidos por sua força e graciosidade, caçam em grupos sociais chamados de coalizões ou prides. Com um sistema de hierarquia bem estabelecido, os leões geralmente lideram a cadeia alimentar, caçando presas de grande porte como antílopes, zebras e búfalos. A relação entre leões e hienas, no entanto, é tudo menos harmoniosa. A tragédia na savana? As hienas e os leões frequentemente competem pelos mesmos recursos, resultando em uma rivalidade feroz. As hienas são predadoras oportunísticas, muitas vezes roubando presas recém-caçadas pelos leões, o que gera confrontos violentos entre as duas espécies. Além disso, os leões não hesitam em matar hienas quando têm a chance, considerando-as concorrentes diretas por alimento. A tragédia na savana se desenrola sempre que uma presa é capturada. Os leões, com sua força e número, têm uma vantagem inicial, mas as hienas, com sua astúcia e persistência, frequentemente conseguem roubar parte do banquete. Este ciclo de competição e confronto é um exemplo vívido da dura realidade da sobrevivência na natureza. Ecologia da tragédia? Por trás dessa tragédia, há uma complexa interconexão ecológica. As hienas desempenham um papel importante na reciclagem de nutrientes na savana, pois consomem restos de carcaças e ossos, garantindo que nada se perca. Por outro lado, os leões, como predadores de topo, controlam o número de herbívoros, evitando superpopulações que poderiam devastar o ambiente. O equilíbrio frágil entre essas duas espécies, mesmo que tragédias ocorram regularmente, é essencial para a saúde dos ecossistemas africanos. A competição entre predadores ajuda a manter a biodiversidade e a sustentar a rica teia da vida na savana. Em qualquer relato sobre a dinâmica entre leões e hienas, é inevitável encontrar histórias de lutas encarniçadas entre as duas espécies. Leões, com sua majestade e força, frequentemente confrontam hienas em batalhas épicas, e esses embates são espetáculos impressionantes de agressão e determinação. As hienas, apesar de serem animais sociais e terem uma força de mordida excepcional, raramente desafiam os leões diretamente. No entanto, quando o alimento está em jogo, sua fome e tenacidade superam o instinto de autopreservação. Em casos raros, hienas podem infligir ferimentos graves aos leões, mas em geral, os felinos mantêm sua posição como os dominantes na cadeia alimentar. Caçadas noturnas. Um dos momentos mais intensos de interação entre leões e hienas ocorre durante as caçadas noturnas. Enquanto os leões têm uma visão noturna superior, as hienas compensam com sua resistência e habilidade de rastreamento. Quando os leões se lançam à caça, muitas vezes são seguidos de perto pelas hienas, que se aproveitam de qualquer oportunidade para roubar uma presa recém-capturada. Essas caçadas noturnas são teatros de estratégia e competição. Os leões, em sua maioria, preferem investidas rápidas e poderosas, visando derrubar a presa com força bruta. As hienas, por outro lado, a hierarquia da tragédia. Outro elemento da tragédia na savana é a hierarquia dentro de cada espécie. Nos grupos de leões, o líder dominante geralmente tem o direito de escolher as melhores partes da presa. As hienas também têm uma hierarquia bem definida, onde as fêmeas são geralmente mais dominantes do que os machos e têm acesso prioritário às carcaças.
No entanto, em situações de confronto direto entre leões e hienas, a hierarquia do grupo não é necessariamente determinante. Muitas vezes a fome e a determinação individual superam a estrutura hierárquica, e mesmo as hienas submissas podem tentar roubar uma presa dos leões. A tragédia na criação? A tragédia na savana também se estende à criação e sobrevivência de filhotes. Leões frequentemente matam filhotes de hienas quando têm a oportunidade. Isso é uma tática para limitar a concorrência futura por recursos na savana, mas é, sem dúvida, uma visão brutal e perturbadora. Por outro lado, as hienas também têm uma estratégia de criação peculiar. Como uma tragédia necessária. Pode ser tentador olhar para as interações entre leões e hienas como pura brutalidade, mas é importante reconhecer que esses eventos são uma parte fundamental do equilíbrio ecológico na savana africana. Sem competição por recursos, sem a manutenção de populações de herbívoros saudáveis, os ecossistemas inteiros poderiam entrar em colapso. A tragédia na savana é a essência da natureza em sua forma mais crua e imprevisível. Ela nos lembra que a sobrevivência na natureza é uma luta constante, e que todos os envolvidos, sejam leões, hienas ou outras criaturas da savana, desempenham papéis cruciais na manutenção do equilíbrio e da biodiversidade nesses ecossistemas incríveis. Tanto leões quanto hienas são exemplos notáveis de adaptação à vida na savana africana. Os leões desenvolveram uma habilidade excepcional de caça em grupo, o que lhes permite derrubar presas formidáveis. Como a tragédia na savana, em última instância, reflete a necessidade de adaptar a concorrência pelos recorrentes. A competição por recursos é uma força motriz nessa tragédia constante. Um salve! O comportamento das hienas, que frequentemente roubam presas dos leões, destaca sua habilidade de se aproveitar de oportunidades, uma característica que as ajuda a sobreviver na imprevisibilidade da savana. Para os leões, uma necessidade. SOS curiosa. As hienas manchadas, em particular, têm sociedades intrigantes. São animais altamente sociais com hierarquias matrilineares bem definidas. Como essas sociedades complexas. A tragédia como lição. Em última análise, a tragédia na savana nos oferece uma lição profunda sobre a natureza da vida e da morte na natureza. Embora muitas vezes possa parecer cruel e implacável, essa tragédia é uma parte inextricável da teia da vida na savana. Ao observar as interações entre leões e hienas, podemos apreciar a complexidade e a resiliência da natureza. Essas tragédias diárias nos lembram da importância de conservar esses ecossistemas únicos e de proteger as criaturas que os habitam. A tragédia na savana se estende à criação e sobrevivência de filhotes. Os leões frequentemente matam filhotes de hienas quando têm a oportunidade, como uma estratégia para limitar a concorrência futura por recursos na savana. Embora seja uma visão brutal e perturbadora, essa é uma tática de sobrevivência nos ecossistemas africanos. As hienas, por sua vez, têm uma estratégia peculiar de criação. As fêmeas têm órgãos genitais extremamente semelhantes aos dos machos, o que frequentemente cria confusão entre os observadores. Além disso, o parto entre as hienas é notório por ser particularmente traumático, envolvendo lutas entre filhotes no útero para determinar quem será o primeiro a nascer. Esses aspectos únicos da biologia das hienas fazem parte da complexa tapeçaria da tragédia na savana. Uma tragédia necessária. Pode ser tentador olhar para as interações entre leões e hienas como pura brutalidade, mas é importante reconhecer que esses eventos são uma parte fundamental do equilíbrio ecológico na savana africana. Sem competição por recursos, sem a manutenção de populações de herbívoros saudáveis, os ecossistemas poderiam entrar em colapso. A tragédia na savana é a essência da natureza em sua forma mais crua e imprevisível. Ela nos lembra que a sobrevivência na natureza é uma luta constante, e que todos os envolvidos, sejam leões, hienas ou outras criaturas da savana, desempenham papéis cruciais na manutenção do equilíbrio e da biodiversidade nesses ecossistemas incríveis. As caçadas noturnas são momentos de intensa interação entre leões e hienas. Os leões, com sua visão noturna superior, frequentemente caçam à noite em busca de presas. Sem otorrinolaringologia. Essas caçadas noturnas são teatros de estratégia e competição. Os leões geralmente preferem investidas rápidas e poderosas, enquanto as hienas usam táticas de exaustão, perseguindo sua presa até que ela esteja exausta.
Essa diferença nas abordagens torna a interação entre as duas espécies ainda mais complexa. A hierarquia da tragédia. Outro aspecto da tragédia na savana é a hierarquia dentro de cada espécie. Nos grupos de leões, o líder dominante geralmente tem o direito de escolher as melhores partes da presa. As hienas também têm uma hierarquia bem definida, onde as fêmeas são geralmente mais dominantes do que os machos e têm acesso prioritário às carcaças. No entanto, em situações de confronto direto entre leões e hienas, a hierarquia do grupo não é necessariamente determinante. A fome e a determinação individual frequentemente superam a estrutura hierárquica, e mesmo as hienas submissas podem tentar roubar uma presa dos leões. A tragédia na criação. A tragédia na savana se estende à criação e sobrevivência de filhotes. Os leões frequentemente matam filhotes de hienas quando têm a oportunidade, como uma estratégia para limitar a concorrência futura por recursos na savana. Embora seja uma visão brutal e perturbadora, essa é uma tática de sobrevivência nos ecossistemas africanos. As hienas, por sua vez, têm uma estratégia peculiar de criação. As fêmeas têm órgãos genitais extremamente semelhantes aos dos machos, o que frequentemente cria confusão entre os observadores. Além disso, o parto entre as hienas é notório por ser particularmente traumático, envolvendo lutas entre filhotes no útero para determinar quem será o primeiro a nascer. Esses aspectos. Uma tragédia necessária. Pode ser tentador olhar para as interações entre leões e hienas como pura brutalidade, mas é importante reconhecer que esses eventos são uma parte fundamental do equilíbrio ecológico na savana africana. Sem competição por recursos, sem a manutenção de populações de herbívoros saudáveis, os ecossistemas poderiam entrar em colapso. A tragédia na savana é a essência da natureza em sua forma mais crua e imprevisível. Ela nos lembra que a sobrevivência na natureza é uma luta constante, e que todos os envolvidos, sejam leões, hienas ou outras criaturas da savana, desempenham papéis cruciais na manutenção do equilíbrio e da biodiversidade nesses ecossistemas incríveis. A curiosa sociedade das hienas. As hienas manchadas, em particular, têm sociedades intrigantes. São animais altamente sociais com hierarquias matrilineares bem definidas. As fêmeas dominam o grupo, e a posição social é determinada pelo grau de parentesco com a fêmea alfa. Essas sociedades complexas desempenham um papel importante na tragédia, pois a cooperação é essencial para superar desafios, como confrontos com leões ou a busca por comida. A estrutura social das hienas é um exemplo fascinante de como a natureza encontra maneiras de lidar com as dificuldades. As histórias de luta. Em qualquer relato sobre a dinâmica entre leões e hienas, é inevitável encontrar histórias de lutas encarniçadas entre as duas espécies. Leões, com sua majestade e força, frequentemente confrontam hienas em batalhas épicas, e esses embates são espetáculos impressionantes de agressão e determinação. As hienas, apesar de serem animais sociais e terem uma força de mordida excepcional, raramente desafiam os leões diretamente. No entanto, quando o alimento está em jogo, sua fome e tenacidade superam o instinto de autopreservação. Em casos raros, a importância da adaptação. Tanto leões quanto hienas são exemplos notáveis de adaptação à vida na savana africana. Os leões desenvolveram uma habilidade excepcional de caça em grupo, o que lhes permite derrubar presas formidáveis. As hienas, por outro lado, têm dentes afiados e mandíbulas poderosas, adaptando-se ao seu papel de predadoras oportunistas e carrioneiras. A tragédia na savana, em última análise, reflete a necessidade de adaptabilidade para sobreviver em um ambiente tão desafiador. Ambas as espécies evoluíram para ocupar nichos ecológicos diferentes, mas muitas vezes se chocam quando seus territórios e necessidades se sobrepõem. A competição por recursos. A competição por recursos é uma força motriz na tragédia na savana. Água, alimento e território são disputados constantemente, e a competição entre leões e hienas é apenas um exemplo disso. O comportamento das hienas, que frequentemente roubam presas dos leões, destaca sua habilidade de se aproveitar de oportunidades, uma característica que as ajuda a sobreviver na imprevisibilidade da savana. Paraná. A criação da tragédia. A tragédia na savana se estende à criação e sobrevivência de filhotes. Os leões frequentemente matam filhotes de hienas quando têm a oportunidade. Isso é uma tática para limitar a concorrência futura por recursos na savana, mas é, sem dúvida, uma visão brutal e perturbadora.
Por outro lado, as hienas também têm uma estratégia de criação peculiar. As fêmeas têm órgãos genitais extremamente semelhantes aos dos machos, o que muitas vezes cria confusão entre observadores. Além disso, o parto entre as hienas é notório por ser particularmente traumático, envolvendo lutas entre filhotes no útero para determinar qual será o primeiro a nascer. Esses aspectos únicos da biologia das hienas fazem parte da complexa tapeçaria da tragédia na savana. Uma tragédia necessária. Pode ser tenda. A tragédia na savana é a essência da natureza em sua forma mais crua e selvagem. Ela nos lembra que a sobrevivência na natureza é uma luta constante e que todos os envolvidos, sejam leões, hienas ou outras criaturas da savana, desempenham papéis cruciais na manutenção do equilíbrio e da biodiversidade nesses ecossistemas incríveis. As mudanças climáticas afetam os padrões de chuva e a disponibilidade de recursos na savana. Isso impacta diretamente as presas dos leões, pois a escassez de água e alimento pode levar a migrações e alterações nos padrões de movimentação dos herbívoros. Para leões e hienas, a adaptação a essas mudanças pode ser um desafio significativo. Conservação e educação. Para preservar a tragédia na savana e garantir que leões e hienas continuem a desempenhar seus papéis ecológicos, é crucial investir em esforços de conservação. Isso inclui a proteção de áreas de habitat, a promoção de práticas de uso da terra sustentáveis e a redução do conflito homem-animal por meio de estratégias de convivência. A educação é uma ferramenta vital na sensibilização para a importância da preservação da vida selvagem africana. Ao compreender melhor as complexas interações entre leões e hienas, as pessoas podem se tornar defensoras ativas da conservação e contribuir para o futuro dessas espécies icônicas. Um dos fatores críticos a serem observados é a mudança na ecologia da savana devido às mudanças climáticas e à atividade humana. As alterações nos padrões de chuva e a expansão das atividades humanas podem influenciar a disponibilidade de recursos, afetando diretamente as presas de leões e hienas. Isso pode levar a migrações e mudanças nos hábitos alimentares dessas espécies, desafiando sua capacidade. Além disso, a introdução de espécies invasivas e a degradação do habitat são ameaças adicionais que afetam negativamente a vida selvagem na savana. As medidas de conservação devem ser implementadas para conter esses impactos e permitir que as populações de leões e hienas continuem. Conservação dos leões. Os leões, como predadores de topo, desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio da savana. No entanto, enfrentam ameaças crescentes devido à caça furtiva, à perda de habitat e ao conflito com as comunidades locais. Para garantir o futuro dos leões, é essencial a implementar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos emocionantes sobre a vida selvagem. E deixa seu like se gostou do vídeo ou ativa o sino de notificações. Até logo!